O teatro no Aracati Antigo. Artigo escrito por Antero Pereira Filho e publicado pelo grupo Lua Cheia de Teatro no dia 25 de agosto de 2004. A convite do grupo Lua Cheia de Teatro, o pesquisador Antero Pereira Filho apresentou, em 25 de agosto de 2004, no Teatro Francisca Clotilde, importantes evidências e documentos da pujante atividade teatral em Aracati, Ceará. As fontes, embora esparsas, destacam a importante atividade teatral verificada na Terra dos Bons Ventos desde 1859. Poucos registros. No jornal O Aracati, publicado em Aracati no ano de 1859, encontram-se algumas referências ao funcionamento de um teatro, começando com a crítica. Na edição de 14 de setembro de 1859, fazia o jornal O Aracati através do seu editor, uma crítica aos atores e à plateia quando da exibição do drama Espinhos entre Flores no Teatro União. Abre aspas, desta vez seremos indulgentes, trataremos dos vícios, e pouparemos as pessoas, pois persuadimo-nos, visto o bom conceito que formamos do nosso povo, que não seremos em seguida compelidos a denunciar o nome de alguém. O drama Espinhos entre Flores foi sofrivelmente desempenhado no que diz respeito aos três principais personagens, e melhor se teria tornado, se os que fizeram de mulher tivessem representado com naturalidade. Há um grande defeito entre nós que é preciso extinguir-se. Sabemos, é verdade, que há grande dificuldade, e mesmo que é impossível acharem-se senhoras, que representem de damas, mas notamos, que sem escolha se procure para o desenvolvimento de tais papéis rapazes, cujas vozes e maneiras mais servirão para representar de beleguins da polícia. Há muitos moços que na falta absoluta de mulheres se prestariam com mais alguma propriedade, e estes, quiséramos que fossem os preferidos, suprindo melhor essa lacuna, de que tanto se ressente o nosso teatro, fecha aspas. Quase sempre depois da apresentação do drama era seguido de uma comédia ou farsa como se costumava chamar. E como toda boa farsa, sempre se utilizava de um linguajar popular que em algumas vezes era reprovado pelos mais conservadores. Na mesma noite que apresentou o drama Espinhos entre Flores, o Teatro União também levou à cena a farsa Velho Gaiteiro. Esta apresentação também sofreu crítica do jornal O Aracati pelo linguajar utilizado na comédia. Segundo o crítico do jornal, abre aspas, o teatro foi criado para correção e recreio, e não para perverter, fecha aspas. O público que se manifestava durante a comédia também sofria críticas por seu comportamento. Sempre aos sábados o Teatro União apresentava suas peças promovidas pela Companhia Dramática. Na primeira parte do espetáculo era sempre encenado o drama, em seguida uma comédia ou farsa. Diante das críticas recebidas, a direção do teatro colocou um aviso, abre aspas, pedimos aos espectadores da plateia mais comedimento e decência, visto que em um teatro particular não se admitem as liberdades de uma plateia pública, fecha aspas. O Teatro União, que tinha como atores moços que não eram profissionais, mas que bem desempenhavam seus papéis, como o caso da apresentação do drama A Morte de Camões, foi motivo de elogios a todos os atores. A modernidade. Na peça O Judeu, encenada em 1890 no Teatro União, foi usado como decoração em 2 atos da peça, imagens de santos. Por isso foi duramente criticada pelos conservadores que consideraram aquilo uma profanação. A direção do teatro se explicou dizendo que para compor a cena foi necessário se utilizar daquelas imagens, já que a história se passava na época da Inquisição. E dando uma demonstração de modernidade mostra que o uso das imagens, e mesmo do Cristo, já foram usadas nos teatros de Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, onde havia teatros regulares, e cita o drama As Catacumbas de Roma, onde o emblema do Salvador com a sua efígie é a primeira coisa que nele depara o espectador, assim também como no drama Máscara Negra. Isto vem mostrar que os envolvidos na produção teatral local estavam sincronizados com o resto do mundo daquela época.
Com o sucesso do Teatro União em Aracati foi então criada uma sociedade denominada de União Aracatiense com a finalidade de sustentar as atividades do Teatro União. Os associados teriam direito aos camarotes e à plateia de acordo com sua colaboração. Neste período circulavam 2 jornais em Aracati. O Aracati que saía às quartas-feiras e o jornal Época que circulava no sábado. Ambos os jornais advogavam a construção de um teatro decente para o Aracati, já que o Teatro União era ainda muito acanhado e não pertencia à municipalidade. Em editorial do dia 8 de agosto de 1860, o jornal O Aracati assim se expressava, abre aspas, se a cidade de Icó já possui seu teatro, Teatro Ribeira dos Icós 1860, cuja arquitetura e capacidade tanto admira a todos, se aquela cidade nunca esteve, e nem está em melhor posição desta, quer em riqueza, quer em população, sendo até de muito menor movimento. Nossa cidade com tanto movimento já, e população concorrem para ter um teatro, fecha aspas. Em outubro do mesmo ano, 1860, o jornal O Aracati volta a se manifestar em favor da construção do novo teatro. Abre aspas, o teatro é uma escola de civilização, não somos nós os primeiros a dizê-lo. Nele se corrigem os costumes, e se faz nascer no povo o gosto que ameniza o trato e sem o qual não pode haver perfeita sociabilidade. A existência de um teatro convenientemente dirigido é, portanto, sempre um benefício, que se faz ao público, e digno de louvores, quem fornecesse aos habitantes de uma cidade tão útil e agradável distração. Não podemos, portanto, deixar de agradecer em nome dos habitantes desta cidade à digna Sociedade União, esse benefício, que com sacrifício próprio lhes tem feito, e lhes pedimos que não desanime na carreira encetada. São, porém, conhecidas as dificuldades que encontra uma empresa desta ordem, e que não pode viver abandonada aos seus próprios recursos, por isto pedimos a todos, e com especialidade ao comércio, o seu concurso generoso, para que a empresa prospere, e possamos ter em breve um melhor teatro, fecha aspas. Infelizmente não foi possível se concretizar o sonho da construção do teatro. A partir de 1860 uma grave crise econômica que já vinha se delineando há algum tempo, agravou ainda mais o comércio do Aracati, o que levou muitas das casas comerciais a abrirem falência. Nesse mesmo período a cidade foi acometida pela cólera. Do Teatro União ficaram os nomes dos dramas e das comédias encenadas pela Companhia Dramática da Sociedade União. Entre as obras dramáticas levadas à cena destacaram-se O Judeu, A Morte de Camões, Os Dois Desafios, O Sedutor e o Amante, drama em 4 atos, Os Ciúmes de Marido, drama em 3 atos. Entre as obras cômicas levadas à cena destacaram-se O Criado Ladino, Gato por Lebre, 20 Contos Herdados, O Padeiro Ambicioso e O Taberneiro Namorado. Em fins do século XIX foi edificado em Aracati, por iniciativa particular, o Teatro Santo Antônio. Durante a pesquisa não foi possível levantar a informação da data de inauguração do edifício teatral que pertenceu à família Figueiredo. No entanto, evidenciou-se, em fevereiro de 1898, o pleno funcionamento do Teatro Santo Antônio. O referido prédio teatral ficava localizado na antiga travessa do Riachuelo esquina com a Rua do Rosário, atual Rua Visconde do Jaguaribe com a Coronel Pompeu. O jornal Jaguaribe, que era publicado pelo Gabinete de Leitura, anunciava em sua edição de domingo o espetáculo com os artistas do sul do país, Alexandrino e Isabel. Os referidos atores iriam encenar a peça O Leão do Mar, importante drama em 3 atos. Em 1901, em visita ao Aracati, o jornalista e historiador Antônio Bezerra assim descreveu o Teatro Santo Antônio, abre aspas, um magnífico cenário e 2 ordens de camarotes. A plateia pode comportar 300 pessoas. É bem decorado e satisfaz perfeitamente as exigências do público amador. Ali se tem levado à cena bons dramas e algumas operetas, fecha aspas.
O Teatro Santo Antônio contava com uma orquestra que era regida pelo maestro Senhor José da Silva Ramos. Ainda sobre as evidências do funcionamento do Teatro Santo Antônio destaca-se o convite de reinauguração publicado no dia 16 de novembro de 1911. Abre aspas, o Grêmio Taliense Recreativo, por sua diretoria, desejando dar maior brilho aos festejos que tem de realizar no dia 19 do corrente mês, por ocasião da inauguração do seu Teatro Santo Antônio, ultimamente reconstruído, tem a honra de convidá-lo e a sua excelentíssima família, para comparecerem ao ato inaugural que será às 7h30 da noite do referido dia, agradecendo de antemão a sua presença, fecha aspas. O Grêmio Taliense Recreativo aludido no corpo do convite era dirigido por Antônio Porto Figueiredo presidente, João Porto Caminha primeiro vice-presidente, Bruno Porto da Silva Figueiredo segundo vice-presidente, Eliseu Cipião, primeiro secretário e Bento Cotares, tesoureiro. Destaca-se a curiosa nota de rodapé em que se lê: não havendo tempo para o mobiliamento do teatro, a diretoria pede enviar até 5h da tarde do dia da inauguração as suas cadeiras, que serão recebidas ali por encarregados especiais, os quais fornecerão ao portador um documento com o número do camarote. Nas primeiras décadas do século XX, surgiram alguns grupos de teatro e sociedades literárias. Alguns desses grupos tiveram projeção no teatro aracatiense durante os anos de 1910 e 1912, entre os quais evidenciam-se a Sociedade Recreio Dramático e o Núcleo Recreativo Arthur Azevedo. Essas sociedades tinham em comum o fato de serem formadas por atores amadores e se apresentarem no Teatro Santo Antônio. Uma das últimas apresentações que tiveram como palco o Teatro Santo Antônio foi a festa idealizada por Dr. Eduardo Dias, quando reuniu no teatro as duas últimas bandas de música da cidade para um grande concerto em benefício da Sociedade São Vicente de Paulo. Ignoravelmente, o Teatro Santo Antônio foi totalmente desativado entre as décadas de 1920 ou 1930. Na década de 1920, Francisca Clotilde destacou-se como incentivadora do teatro aracatiense. Outro grande incentivador foi Dr. Eduardo Alves Dias, que promoveu a encenação de várias peças teatrais. Na década de 1950, o Colégio Marista, capitaneado pelos Irmãos Maristas, e o Instituto São José, mantido pelas Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, foram importantes promotores do teatro em Aracati. Tal importância pode-se verificar pela existência no ginásio São José de um pequeno auditório onde se realizavam a encenação das peças teatrais. O circo também foi um dos grandes influenciadores do teatro em Aracati. A situação socioeconômica da cidade a colocava no itinerário de apresentações de importantes circos que circularam pelo Nordeste brasileiro em meados do século XX. No programa das trupes circenses, sempre ao final do espetáculo era apresentado um drama que emocionava a plateia. A existência desse intercâmbio contribuiu, mesmo que indiretamente, para influenciar positivamente os atores locais. Você ouviu o artigo O Teatro no Aracati Antigo, publicado pelo Grupo Lua Cheia em 25 de agosto de 2004.